Muitas pessoas querem escrever ficção, mas elas vão logo pelo caminho mais difícil, que são romances gigantes. Mas existem formas mais simples de começar a escrever e uma delas é o conto. Então vem comigo que eu vou ensinar a escrever um conto sem complicações. Fala povo, meu nome é Joane Velan, eu sou sua contadora de histórias oficial e hoje eu vou fazer um vídeo de diquinhas de literatura que eu já tenho alguns aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição também. Inclusive, se você chegou aqui por esse vídeo, não esquece de se inscrever e dar o seu like, porque isso é muito importante pra mim e eu tô tentando atingir aí essa marca de 10 mil seguidores pra poder fazer coisas mais interessantes aqui no YouTube. Então, quem puder, por favor. Tá, eu escolhi fazer um vídeo sobre como fazer um conto porque, embora não seja exatamente o que eu mais gosto de escrever, é o que eu mais escrevi. Não sei se faz sentido, mas acontece que, como muitas pessoas, eu sou uma leitora de ficção e principalmente de fantasia e realismo fantástico, então sempre que eu pensava em escrever uma parada, eu pensava em escrever um romance. Só que com o passar do tempo eu comecei a pesquisar e ver que a grande maioria dos escritores que eu admiro começou pelo conto, tanto pela facilidade maior de escrever um conto, né, pela ser mais, digamos, reduzido, mas também pela facilidade de ser publicado. Muitas vezes as editoras, sites, revistas querem pessoas aí que publiquem contos. Isso ajuda a divulgar seu trabalho e ao mesmo tempo isso ajuda a exercitar sua escrita e encontrar ali o seu estilo narrativo. Eu tenho conto publicado em algumas coletâneas, eu tenho um livro aí, Uma Palavrinha, que foi feito através do meu projeto Boas de Prosa, onde tem contos meus, e eu tenho um livro solo, que é um livro de contos fantásticos, que é O Mundo de Cá. Mas antes de dar esses exemplos, eu gosto de trazer um pouco as definições do que é um conto. E existem várias definições que eu gosto, mas uma das principais é que o conto ele é uma narrativa que constrói um universo de seres, fantasia ou acontecimentos. Aí você engloba quase tudo, né, minha gente? E tem ainda uma definição latina que ela vai um pouco além. Ela diz que o conto tem que ter um conflito e um clímax. E também tem essa definição aqui, de Eça de Queiroz, que eu gosto bastante. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos, apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. É claro que existem exceções, né, gente? Tem contos como, por exemplo, O Alienista, do Machado de Assis, ou A Morte de Ivan Nietzsche, do Tolstói, que são contos que eles são tão grandes que eles beiram a novela ou a noveleta. Mas, no geral, os contos eles têm que ter ali entre 2.000 e 7.500 palavras para poder ser considerado um conto. E pode parecer chato, mas contar palavra é muito importante. Até pelo que eu falei, de tentar ser publicado, de tentar chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas leiam, né? E na real é muito fácil. Existem ferramentas, tanto no Word como no Google Drive, por exemplo, que você vai ali, clica, conta as palavras e tá tudo certinho. Você vai escrevendo e à medida que você vai fazendo isso, você vai dando uma olhadinha lá pra ver se você tem que, sei lá, encurtar alguma coisa, alongar outra e pensar direito em como você vai fazer o desfecho da sua história. Então a gente pode dizer que o conto não pode se alongar muito e para isso a gente tem formas de trabalhar essa narrativa que será mais curta. Mas abaixo de 2.000 palavras tem gente que considera microconto ou flash fiction. Mas o microconto ele é quase uma intenção, ele é quase que só uma ideia jogada. E para isso eu trouxe um conto do meu livro, O Mundo de Cá, que tá aqui, e é o conto Ana e o Furo na Cabeça. Eu pensei em vários contos que eu podia trazer, mas eu trouxe esse porque ele é sucinto, ele tem 3 páginas e eu acho que ele tá bem redondinho e talvez é um dos contos mais antigos que eu tenho aqui no livro. Tá, e antes de abrir o conto, eu tenho que falar que o conto ele tem uma estrutura geralmente simples, que se divide em 3 atos, que seria apresentação, desenvolvimento e clímax/desfecho. Então ali no começo você apresenta ou os acontecimentos, a situação, né, ou os personagens. No meio você desenvolve esses personagens e aí você vai ter um clímax, que geralmente é uma mudança ou uma descoberta. O acontecimento é improvável e depois você tem um desfecho. Geralmente o clímax ele é separado do desfecho, né? O clímax tem um momento só pra ele e depois o desfecho se alonga um pouco mais. Mas no conto isso costuma ser junto. Geralmente o personagem descobre ali uma grande coisa e aí já fecha. Então vamos mostrar aqui no conto do Ana como que eu fiz. No
conto em questão eu começo apresentando a Ana. Eu digo que ela nasceu com esse furo na cabeça e que isso sempre fez dela uma criança diferente, porque ali entravam as ideias. Aí eu dou alguns exemplos de ideias que entraram. Aí eu chego nesse ponto que marca a passagem da apresentação, para o desenvolvimento, que é essa ideia que a professora passou para ela sobre as pessoas estarem sempre atrasadas com relação ao tempo. A partir daí, algo muda na personagem. Ela percebe que as pessoas não têm esse furo. E por que as ideias demoram a entrar na cabeça das pessoas é que é tão difícil fazer grandes mudanças e revolução. Nesse momento, quando ele está fritando, tem um clímax. Ela encontra um gênio. A gente já sabia que era uma história fantasiosa, porque ela tem um furo na cabeça, coisa que até onde eu sei ninguém tem. Mas aqui ela extrapola isso. Percebemos que temos um elemento fantástico poderoso. Aí ela faz esse pedido para que todos tivessem o furo na cabeça. E esse é o desfecho. Então, vocês perceberam que aí nesse conto eu trouxe uma informação que é uma das primeiras que eu dou sobre o furo na cabeça lá no final? E geralmente é isso aí mesmo, as informações que você joga, que as pessoas acham que é apenas a construção de personagem ou a apresentação dos fatos, elas são importantíssimas para o desfecho. Isso ajuda a criar essa estrutura e fazer quem tá lendo também se identificar mais. É claro que você pode ter mais de uma situação ou muitos personagens num conto, mas você tem que tomar cuidado com isso, porque se você só jogar eles e não se aprofundar, talvez pode ser meio desnecessário. Mas ao mesmo tempo, pode ter informações que pode parecer desnecessária, como por exemplo o filme favorito de alguém ou a cor preferida dessa pessoa, só que em algum momento vão se mostrar muito importantes ali para aquele enredo ou para você entender e conhecer melhor esse personagem. Então a dosagem ela é meio que orgânica. E é você sabendo o que você quer falar com aquela informação que tá ali dentro. Outro exemplo de um conto perfeito, e eu não sei nem se meu conto é digno de estar aqui junto com ele, é A Cartomante, de Machado de Assis, que é um dos contos mais famosos da literatura brasileira, e a maioria das pessoas ou leu em algum momento ou ouviu falar. Mas eu trouxe ele porque ele é bem redondinho e vocês vão entender. E assim como o meu conto, que eu coloquei aqui em PDF na descrição, esse eu também vou colocar porque tá em domínio público e todo mundo pode baixar e ler à vontade. Beleza, vambora! Tá, ele começa citando Shakespeare para justificar o que a Rita estava falando. Que era isso aqui, que existem muitas coisas misteriosas nesse mundo. Para dizer que a Rita foi uma cartomante e que essa cartomante disse que ele amava ela e que estava tudo certo. Então nesse conto a gente tem uma introdução ao tema antes dos personagens. Aí a gente tem essa apresentação dos três personagens principais, Rita, Vilela e Camilo. A gente entende que a Rita, que era casada com o Vilela, e o Vilela e Camilo eram muito amigos. E aí, quando a mãe do Camilo morreu, ele e a Rita se aproximam muito e começa ali um pequeno caso, uma fé. Aí passou um tempo e o Camilo recebeu essa carta anônima, falando que ele era um FDP do caralho, só que com outras palavras. Aí começa o desenvolvimento da história propriamente dita. A Rita e o Camilo se afastam um pouco. E nesse momento do afastamento, a Rita vai na cartomante. E a cartomante parecia saber de tudo. E aí que tem um segundo ponto de virada que leva pro clímax, que é quando Camilo vai na cartomante e ela também adivinha tudo. E diz que ele pode ir tranquilo na casa do outro, ou seja, entre aspas, Vilela, que vai dar tudo certo. Ele fica aliviado, até paga pra ela 5 vezes mais do que ela costumava receber. E aí, meus queridos, ele chega na casa e o que ele vê? A Rita está morta. E ele nem fala nada e já toma logo 2 tiros do Vilela. E esse é o terrível e incrível desfecho desse conto, que é um dos mais famosos da nossa literatura. Repara que no conto, o Machado nunca diz que Vilela tem um acordo com a cartomante. Mas é claro que ele dá várias pistas desde o início, desde a apresentação, na verdade. Ele começa citando Hamlet, que é uma história de intrigas e de disputa e de segredos, e ele fala ali sobre existirem mais coisas do que julga a nossa vã filosofia. E a gente, na nossa vã filosofia, achando que ele estava falando sobre misticismo, não. Ele estava falando sobre segredos, sobre coisas que a gente desconhece porque simplesmente não contaram pra gente. E ele também faz questão de dizer que a Rita é meio bobinha, meio tonta, a ponto de acreditar em tudo. Então essa também é uma pista para falar que qualquer coisa que uma cartomante falasse, ou qualquer um que ela considerasse assim, sei lá, um enviado divino, ela iria acreditar em algum momento. Então ele faz 2 coisas muito interessantes. Ao mesmo tempo, ele dá tudo. A apresentação dos personagens, desenvolvimento e o clímax bem junto com o desfecho.
e ao mesmo tempo ele deixa muita coisa pra gente, pro leitor completar. E eu acho que o conto, mesmo que muito menos que no microconto, ele tem que ter isso. Ele tem que ter um pouco de sugestão para que a gente possa trabalhar isso na nossa mente e ter uma experiência melhor com ele. E como você faz para você ter uma estrutura bacana? Começa que você faz tipo um rascunho, tipo aqueles que você faz para redação de vestibular, ou quando você está planejando um trabalho escolar ou algo do tipo. Por exemplo, na apresentação eu vou falar do tema, que é o caso desse. Ele começa falando sobre o tema da cartomante para depois introduzir os personagens. E aí no desenvolvimento você escolhe que tipo de história você quer contar, o que você quer mostrar dessas situações, desses personagens, que vai ajudar o leitor a entender o final e a gostar do seu final, mesmo que não goste. Gente, porque existe uma grande diferença entre a pessoa ficar triste porque ela se envolveu com uma história e a pessoa ficar triste porque não tinha nada a ver com o que ela imaginava. E isso pode ser ruim. E aí você pensa também no desfecho e no clímax. Geralmente, a apresentação tem uns 2 parágrafos, o desenvolvimento tem uns 5, 6 e o clímax junto com o desfecho tem uns 3, mas isso pode variar de acordo com a história que você quer contar. Nos primeiros 3 parágrafos, é muito importante que você mostre uma coisa interessante sobre o seu personagem ou sobre a sua história. No exemplo que eu dei do Ana e o furo na cabeça, eu escolhi falar no primeiro parágrafo que a Ana nasceu com um pequeno problema, que é um furo na sua cabeça. E a pessoa já fica assim, como assim? Um furo na cabeça? E você fala, mas o furo não entra e sai nada, fica saindo o miolo da pessoa não, pelo amor de Deus. Entram e saem ideias. Aí as pessoas, ué, como assim? Como essas ideias entram e saem? No desenvolvimento, você tem que escolher como você vai apresentar os fatos. Você pode trazer, por exemplo, um diálogo expositivo, que é 2 pessoas conversando e dentro dessa conversa elas vão falar sobre o tema, como é mais o caso da cartomante. Ou você pode escolher um flashback, como é o meu caso, para falar como essa questão do furo na cabeça influenciava na vida dela. Ou você pode descrever um local onde a pessoa está, ou descrever o estado físico e mental dela, algo que ajude a fomentar o interesse por essa história e a trazer também a empatia do leitor. Para o clímax e o desfecho, você tem que escolher um fato, uma pequena informação que pode quebrar um pouco a expectativa do leitor ou aumentar a expectativa do leitor. Não é também legal que ele entenda exatamente o que vai acontecer no final. Mas o mais importante é que no clímax e no desfecho tem que estar a mensagem da sua história. Não que precise ser uma grande mensagem filosófica, mas ele precisa dizer a que veio. Se era para dar medo, ali ele tem que estar com muito medo. Se era um conto de romance, ele tem que estar totalmente a par do sentimento dos personagens. No meu, por exemplo, eu trouxe o gênio, né? A gente entende que nesse universo tem algumas coisas diferentes, as pessoas sentem as coisas diferentes e tem gênios da lâmpada. E por último, mas não menos importante, é muito legal deixar sua história dormir. Você escreve o conto, digamos, termina de escrever ele hoje, deixa de uns 3 dias lá abandonado, depois volta, lê de novo, percebe se não tem frase repetida, se não tem coisa sobrando, se você não pode trocar ali por um sinônimo, se não tem um personagem que realmente não precisava, e por aí vai. E depois que você fizer a sua própria revisão, é legal também dar para alguém ler, mesmo que você for publicar só no seu blog, ou no Facebook, no Instagram. E, gente, esse é um vídeo mais rápido, de dicas tranquilas, mas pode botar aqui nos comentários se ficou alguma dúvida de como escrever um conto. Se vocês quiserem mais vídeos aqui sobre dicas de escrita criativa, eu posso fazer, porque eu adoro falar sobre isso, então é só colocar aqui nos comentários também. Então é isso, valeu, falou!